Boa noite a todos. Ivone, boa noite, Ivone. Se o som estiver legal, faz um joinha aí. Cibele já está online também. Quem tiver online, se o som estiver legal, acena com a mão ou faz o joinha. Por favor. A gente vai já dar início à nossa live. Família Atos já está online. O som tá legal, dá para ouvir. Amanda, Heitor, Jorge Alan, tá ótimo o som. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, Jorge. Vamos aguardar o pessoal entrar. Ok. Primeira live do Anjos da Noite. É uma noite histórica, né, Sibeli? Primeira live dos nossos Anjos da Noite. Quem sabe na próxima a Sibeli vai estar aqui com a gente falando, né? Vamos aguardar aí o nosso amigo Rariel entrar. Cadê o nosso amigo Rariel? Enquanto ele entra, eu vou falar um pouco aqui sobre os Anjos da Noite. O Instituto Anjos da Noite é uma associação, certo? Ela tem CNPJ, ela é registrada no cartório, né? Então ela é toda legalizada e é uma instituição filantrópica em que o principal objetivo do Instituto é levar alimentos, né, jantares, aos moradores em situação de rua aqui no município de Camusim. E aí, ao todos, nós temos 18 moradores atendidos, né? Atualmente são 18 moradores atendidos. E o Instituto ele já tem mais de 3 anos de sua constituição. Então, a atuação do Instituto Anjos da Noite no município de Camusim já tem mais de 3 anos. E aí, nesses mais de 3 anos, já foram mais de 24 mil refeições já entregues, né, todas as noites. Então, nesse período em que a gente já está atuando no município, são mais de 24 mil refeições. Deixa eu ver aqui, aceitar aqui. E aí, Olá, meu amigo, boa noite. e Tudo aí, bom? Angel? Tudo bem? Meu amigo, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá aí? Bem, graças a Deus. Ariel, para a gente dar início aqui à nossa live, o tempo é muito curto, né? A gente sabe que 1 hora é pouco para a gente falar sobre esse tema, né? Que é o voluntário, a importância do trabalho voluntário. E o que é que eu quero lhe perguntar? Primeiro, eu quero que você se apresente, né? E fale um pouco da família Atos, né? Do trabalho que é realizado por vocês. E depois eu queria que você respondesse a pergunta sobre o tema. Qual a importância do trabalho voluntário nesse período que a gente está passando de pandemia? Então, obrigado, Nagel. É Nagel, né? Eu não tô errado, não. Nagel. Não, tá não. Eu sempre confundo se é Nagel ou se é Nagel, mas, enfim, acertou. Sim. Mas, queria, na verdade, antes de começar, antes de me apresentar, mandar um abraço aí para toda a galera camuncinense. Eu acho que é assim que se fala. Isso mesmo. Muitas saudades aí do pessoal do Anjos da Noite, dos Anjos, né? Pessoal Isso. incrível que nos recebeu tão bem aí quando a gente foi Tem que no ano voltar logo logo, passado. viu? Tô falando com o Ciberli aí. Espero que quando passar essa quarentena, esse período aí, quem sabe a gente não marca algo
mas vai ser muito bom matar a saudade de vocês. Claro, Mas sim, sim. enfim, sem me estender tanto, meu nome é Rariel Montenegro. Hoje eu sou o atual presidente da organização Sócio Missional Família Atos. Nós somos um projeto que trabalha com missões voltadas para projetos sociais e evangelísticos. Nós somos um projeto de cunho cristão, não somos ligados a nenhuma igreja, mas nós somos um projeto de cunho cristão, temos parcerias com muitas instituições, com igrejas, e nós também, a nossa grande força é a respeito desse tema que vai ser falado, né? Voluntariado. Então, a gente mobiliza bastante essa questão do voluntariado aqui em Pernambuco. Esse trabalho que a gente tem desenvolvido já vai fazer uns 3 anos e já tem ganho força aqui por Pernambuco. Antigamente a gente era muito centralizado na região metropolitana, mais especificamente aqui em Recife, fazendo impactos, ações recorrentes, porque isso é uma marca nossa. Nós temos, já chegamos a ter cerca de uns 17 projetos. Fizemos alguns cortes, né, porque a gente vai especificando algumas coisas. E hoje nós temos cerca de 9 projetos, onde esses projetos estão desenvolvidos dentro de alguns eixos, né? Esportivo, música, social, educação, enfim, crescimento escolar, emocional. A gente tem um curso de voluntariado que a gente até ministrou aí com vocês, que foi Sim, algo sim. muito legal. Excelente A curso. gente realiza bastante isso. A gente tem um sonho, por exemplo, também de fazer uma escola. Enfim, a gente tem muitos sonhos e a gente trabalha com ações recorrentes, só para você que está nos assistindo entender, né? Quando a gente vai adotar uma comunidade, quando a gente vai fazer uma ação, por exemplo, no hospital, a gente tem um hospital aqui que se chama HCP, que é o Hospital do Câncer de Pernambuco, HCP, Hospital do Câncer de Pernambuco. A gente sempre realiza as ações no mesmo hospital, a gente sempre realiza as ações na mesma comunidade. Quando a gente vai em algum lar de idoso, a gente sempre realiza no mesmo lar de idoso. A gente agora nessa quarentena, e eu vou aproveitar para responder logo depois a tua pergunta, a gente está Tá, fica à fazendo vontade. ações para moradores em situação de rua. E existem equipes, né, espalhadas por todo o Pernambuco, mas que de certa forma eles sempre vão no mesmo pessoal. Então, por que a família Atos atua dessa forma, Rariel? Porque a gente, além de fazer o que a gente faz, né, ação social, as nossas missões, o nosso trabalho, de certa forma, é evangelístico também, a gente entende que a gente não quer simplesmente fazer assistencialismo, a gente quer transformar uma vida. Tanto que a gente tem uma frase que a gente diz que queremos mudar o mundo de uma pessoa. Então a gente luta por transformação e não por assistencialismo. Não falando mal, por exemplo. Nessa quarentena a gente está fazendo uma campanha muito forte. Já foram mais de 1.000 pessoas alcançadas em relação a morador de rua que recebe cobertor, que recebe água, refrigerante, suco, quentinha, cobertor, máscaras que a gente está doando, brinquedo para as crianças. A gente está fazendo uma operação muito legal aqui em Pernambuco, estamos fazendo também, começamos a fazer em Roraima também. Mas, Rariel, é isso que transforma a vida? Sendo bem sincero para você, na nossa visão da Atos, não. Isso é algo que vai, por exemplo, quem tem fome agora. Então, não adianta a gente pensar, poxa, aquilo vai transformar, essa quentinha vai transformar essa vida. Eu acho que essa não é a pergunta. A pergunta é, essa quentinha pode salvar uma vida, sabe? Aquela pessoa tem fome e a fome é uma das causas que mais mata pessoas no mundo. Por exemplo, a gente está nesse período de falar de coronavírus, matou tantos, mas existe um vírus chamado fome que mata mais de 800 mil pessoas por ano, se não estou enganado. Eu estava E fazendo há uma muito pesquisa tempo, né? há muito tempo. Não é algo que veio agora, surgiu agora. Não, é Não. algo que vem há muito tempo. Mas é como se a gente já tivesse cego, né? É algo tão comum a gente ver um morador em situação de rua, uma pessoa que passa fome, que passa necessidade, que é como o nosso coração já tivesse duro e a gente nem se importa mais com isso. Mas aí, o que é que acontece? A gente luta por relacionamento. Por que relacionamento? Porque a gente acredita que relacionamento transforma. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem pelo menos um amigo, tem pelo menos uma pessoa que é extremamente importante na sua vida, que lhe influenciou, que lhe influencia, que lhe ajuda, que cuida de você, que nos dias maus você procura aquela pessoa. Por quê? Porque através do relacionamento, aquela pessoa, de certa forma, já te ajudou muito, já transformou muito. E tem um pedacinho daquela pessoa em você. Então a gente Claro. acredita nisso. É por isso que a gente realiza ações recorrentes sempre no mesmo local.
Hoje nós estamos em 4 comunidades aqui em Pernambuco. Iniciamos apenas com uma, que foi a comunidade da Várzea, é a nossa mais perto aqui de Recife. Agora, depois nós fomos para o Cabo de Santo Agostinho, que é liderado por Estela, uma coordenadora lá do Cabo, junto com Thalita e Jéssica. Fomos para a Torre, que é liderada por Matheus. E chegamos nessa quarentena, é incrível como as coisas acontecem, né? Nessa quarentena, o trabalho voluntário fez com que a Atos ganhasse uma nova extensão. Não é algo temporário, é algo a longo prazo. E a gente adotou mais uma comunidade, que é no interior aqui de Pernambuco, que se chama Carpina. Então, uma nova equipe foi estabelecida em Carpina para a gente começar esse trabalho. Então, hoje, a gente está com 4 locais fixos e recorrentes que a gente faz ações aqui em Pernambuco. Mas é isso. Teve alguma coisa que eu não respondi? Acho que foi a pergunta, né? Sim, sobre a importância do trabalho voluntário, eu acho até que assim, você citou a questão do curso, né? Do curso de Sim. formação, que inclusive teve aqui em Camusim. E diante disso tudo, né? Qual é a importância das pessoas, dos voluntários em si, desse trabalho realizado pelos voluntários? Porque a gente sabe que todo trabalho, né, toda ação social envolve pessoas. Então, qual é a visão, a sua visão, a visão da família Atos em relação a esse trabalho voluntário, mais voltado para o trato com as pessoas? Então, eu acho que principalmente nesses momentos de calamidade, vou falar exclusivamente desses momentos de calamidade, porque, assim, eu digo que ser voluntário não é um momento, uma situação. Se a gente entender o que é ser voluntário, na verdade, a gente vai levar isso como um estilo de vida. Sabe? É o Claro. estilo de vida que eu decidi viver. Então, assim, voluntário ele é. Não é que eu estou voluntário. Não, eu sou voluntário. É como se aquilo fosse uma nova identidade que a gente recebe, sabe? Então, assim, o voluntário ele não perde a oportunidade, onde ele vê a chance de ajudar. Seja, por exemplo, até pessoalmente mesmo, sem uma instituição. Caramba, fui voluntário em atravessar uma idosa na rua. Fui voluntário em dar o meu lugar para uma mulher sentar num ônibus, sabe? Isso é uma questão incrível, sabe? É um estilo de vida. Então, assim, principalmente nesse momento de calamidade, a gente precisa criar essa cultura do voluntariado. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, ainda é muito fraco. Ainda é muito fraco. A capital, que é conhecida como capital do voluntariado, é Recife, dentro do Brasil inteiro, porque Recife ela tem o dobro de porcentagem de voluntariado que o Brasil tem. O Brasil tem cerca de 4% da sua população inteira. Veja que dado, eu acho muito pouco. Dentro de 100%, o Brasil inteiro tem uma média de 4% da população que participa de trabalho voluntário. Recife, a Apenas capital de isso, né? Pernambuco, tem 8%. É Acima da média pouquíssimo. nacional. É o dobro da média nacional. Mas mesmo assim, 8% é muito pouco. É, Em ainda é contrapartida, a pouco gente isso. vai ver os Estados Unidos. A gente vai ver os Estados Unidos tem 25% da sua população que atua em trabalho voluntário recorrente. E quando acontece alguma calamidade, 50% da população dos Estados Unidos se envolve em projetos e em causas voluntárias. Isso é algo sensacional. Por quê? Porque os países que acontecem, por exemplo, você pode ver nos Estados Unidos, pode acontecer alguma tragédia, alguma coisa, como já aconteceu. Mas o trabalho voluntário faz com que aquilo, como é que eu posso dizer, com que as pessoas passem por aquilo muito mais rápido, sabe? A resolução, a solução que vem para aquele problema é muito mais rápido, porque a população ela pensa e ela age em prol delas mesmas, entendeu? Então, tem até, o pessoal até brinca assim, caramba, o americano ele é muito diferente. O americano é como se ele se sentisse meio que soberbo e tal. Em muitos casos até que é. Mas é porque, na verdade, a mentalidade deles, eles estão ali realmente como família. Eu vou ajudar os americanos, eu vou ajudar a minha pátria, eu vou ajudar o meu país. Tanto que os americanos eles têm muita honra, assim, dizer, eu sou dos Estados Unidos. E eu acho isso incrível, e isso deveria acontecer no Brasil, sabe? Tem algo que a gente conversa, eu estou aqui no QG, a Atos hoje, assim Aham, como o Anjos tem uma sede, né? tem. Quando a gente foi para aí, a gente não tinha o nosso QG, a nossa sede, e hoje a gente tem. A gente começou, eu inclusive moro aqui junto com mais outros 2 coordenadores da Atos, um diretor e um coordenador, Vitor Atalaia e Wilson Silva.
Muito provavelmente vocês conhecem Wilson. Ele ia com a gente para ir, mas acabou que não deu para ele ir. Mas hoje a gente mora aqui e é muito legal a gente viver isso. Por quê? Porque a gente estava conversando e a gente diz, caramba, vê o que é que está acontecendo. Todos os dias, inclusive hoje. Acabou a live, eu vou estar preparando junto com a equipe quentinhas para a gente sair, para entregar para moradores em situação de rua. Lá em Carpina está acontecendo a mesma coisa. E o que é que acontece? Rariel, você não está vendo os noticiários que as pessoas estão morrendo? Você não está vendo o noticiário que você não pode se expor ao Covid, que você tem que ficar de quarentena? Eu estou. Mas o meu senso de voluntariado e de fazer alguma coisa pela minha população e pelos vulneráveis, por quê? Porque, graças a Deus, o pessoal das comunidades que a gente atende teve esse auxílio do governo e eles puderam ser ajudados. Eles podem ali saciar alguma da sua necessidade. Mas e Sim. o pessoal que é morador de rua, que não é nem tido como cidadão, porque perdeu seu RG, perdeu seu CPF, eles não podem receber auxílio. Quem é que vai cuidar desse pessoal? Então, todos os dias, o nosso eu voluntário se coloca em risco por essas pessoas. Mas entendendo que nós estamos aqui por uma missão, nós estamos aqui por um propósito, e a gente precisa ajudar, né? É Então, verdade. eu acho que é extremamente importante, se a gente quiser ser relevante no local que a gente está, e eu deixo esse recado para o pessoal aí de Cambuci, seja voluntário, não seja voluntário, seja empresário ou não seja empresário, pessoa física, pessoa jurídica, independente. Pensem na sua cidade local, pensem no seu bairro local, pensem no seu povo, o que é que você pode fazer. Porque muitas das vezes as pessoas olham assim, caramba, eu queria fazer alguma coisa pela África, eu queria fazer alguma coisa por aquele pessoal pobre que está morrendo de desnutrição. Mas ao lado tem pessoas passando fome. E eu não faço nada. Porque parece que é difícil a gente virar a cabeça para o lado e olhar para o nosso próximo, né? Que está perto. A gente olha lá longe, Até como pro se fosse próprio impossível. vizinho, né? Pois é, para o próprio vizinho. Então, assim, é esse recado que eu queria deixar. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas se não, Respondeu. pode responder. Ariel, é assim, a nossa live de hoje a gente tem duas etapas. Né? A primeira com você, né, sobre esse papel do voluntário, a importância do trabalho voluntário, e a gente vai ter uma segunda etapa que é com o voluntário dos Anjos da Noite. Né? Então, Sim. o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido, mas aí eu quero lhe agradecer, certo? Mais uma vez, a sua disponibilidade. E também eu queria aproveitar, né, eu não conversei com a Sibeli ainda, mas eu queria aproveitar e já perguntar se a gente poderia combinar outro dia para a gente fazer uma live e aí a gente ter aí uma hora para debater mais sobre isso, né, sobre o Vamos? trabalho voluntário. E Acho aí a muito gente legal, acho muito legal. construir algo em relação a isso, né, para despertar nas pessoas que você não precisa necessariamente estar numa instituição. Você pode fazer, como você falou, atravessar uma idosa na rua, né, dar o lugar no ônibus, se preocupar com o seu vizinho, né? Muitas vezes seu vizinho está passando fome e você não sabe. E aí eu digo muito assim que eu ajudei algumas pessoas em relação ao auxílio emergencial. E aí eu vi casos em que uma pessoa de uma casa recebeu o auxílio, mas o vizinho recebeu ligado. Tá mudo. Agora. Tá mudo? Deu para ouvir? Não, Deixa eu ver. voltou. Dá para ouvir? Voltou? Dá para ouvir. Pronto. Então, o exemplo que eu dei é que uma pessoa de uma casa recebeu o auxílio de R$ 600, mas o vizinho não. Então, inclusive, esse vizinho que não recebeu pediu ajuda. Né? Aí disse assim, olha, estava todo mundo reunido, disse, olha, alguém que recebeu o auxílio, compra uma cesta básica, vai no seu vizinho e vê se realmente está necessitando. Né? Porque a gente que faz parte de instituição, a gente, muitas vezes a gente depende de doações. E muitas vezes a gente não tem como atender todo mundo. Né? E aí, se você recebeu o auxílio, tira ali R$ 50, compra uma cesta básica e doa para alguém que está precisando, que aí você acaba ajudando aquela pessoa que muitas vezes a gente nem consegue chegar para atender. Né?
Então, essa visão de todo, da gente se sentir, né, no problema todo, a gente fazer parte desse problema, fazer parte da solução também é importante a gente pensar dessa forma, né? Então, Rariel, eu queria deixar aí um tempo para as suas considerações finais e agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade. E quem sabe ter um dia vocês aqui novamente, né? A família Atos aqui em Camusim, que naquela época foram dias maravilhosos. Foi incrível, foi incrível. Foi Nunca vou incrível. esquecer. Foi algo muito marcante para minha vida. Para estar com vocês, né? Porque eu nunca vi o pessoal tão receptivo. Foi muito bom. Então foi muito massa dar esse curso para vocês. E eu acredito muito pelo que eu vi. Eu vi que teve um retorno muito bom do engajamento dos voluntários no trabalho de vocês. E eu espero que Sim. tenha permanecido assim. Eu não sei se as coisas esfriaram ou se os voluntários se manteram se motivando, mas foi muito bom para a gente. A gente, inclusive, a gente relembra essa viagem. Eu fico conversando com o Danilo, com o Duda, que é minha futura esposa. E a gente fica relembrando que foram dias muito bons. Inclusive até pela cidade linda, as praias de Camusim, né? Que é melhor do que Jericoacoara. Com certeza. Mas é isso, eu queria agradecer o convite. Inclusive as portas estão abertas aí para que a gente possa estar fazendo sim Claro. essas conexões. Não só em live, mas vocês também, quando quiserem vir para Recife, conhecer, passar um tempo, ver os nossos trabalhos, pós-quarentena, lógico, pós-pandemia. O que vocês precisarem, assim como todo voluntário anjo também, a gente morre de saudade de vocês. Então é isso, muito obrigado pelo Claro. carinho, Nagel. Foi muito bom participar aqui. E Que parabéns bom. também pela atitude de vocês de estar fazendo essa live nesse momento tão Claro. importante. Muito legal. É só a primeira de muitos. A gente tem que despertar esse espírito, né, voluntário nas pessoas. E é importante Exatamente. isso. Muito bom. Pois é. Então é isso. Então, valeu. A gente combina aí outro dia para a gente fazer uma live com mais tempo, para a gente conversar mais, bater um papo melhor. Tá Tá certo, bom. Ariel? Um abraço. Um abraço para Cibele, um abraço para todos os anjos. E tem uma menina que eu nunca esqueço dela. Ela tem um cabelo cacheado, preto, falava pra caramba. Como é o nome dela? Pequenininha. É um anjo mirim. Como é o nome Anjo dela? Mirim, não lembro, não lembro. Eu Eu vou não ver com a lembro Cibela dela. aqui, a gente vai... Ela era filha de alguma mulher. Eu não lembro muito bem, mas era uma menina incrível. A gente até hoje fala dela também. Mas é isso. É. Um abraço, meu Valeu, amigo. Angel. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tem gente de Jericoacoara assistindo. Ai, ai. Agora aguardar o Jorge, né? A segunda etapa da nossa live. E aí, enquanto o Jorge, acho que já deve estar no ponto. Jericoacoara é uma cidade linda também, tá? É, mais uma vez agradecer aqui a família Atos, o Rariel, certo? O nome dela é a Letícia, né? A Letícia, Clara Letícia. Fala muito. Então falou de cabelo cacheado, eu não lembrei dela. Mas é o seguinte, os Anjos da Noite, durante esse período de pandemia, né, de isolamento social, eu vou falar aqui algumas ações que foram realizadas durante esse período. Já são em torno de 60 dias, né? Nós temos em torno de 62 voluntários, certo? Foram entregues 1.080 refeições para os moradores em situação de rua nesse período. Deixa eu aceitar aqui do Jorge. Há 1.080 refeições distribuídas. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Estava falando um pouco aqui das ações dos anjos. E eu estava dizendo aqui, Jorge, que foram 1.080 refeições, né, durante esse evento social. 500 cestas básicas
né, a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foram 130 kits de higiene pessoal, 600 ovos de Páscoa e 200 peças de roupas, mais 80 máscaras também, que foram distribuídas, e 80 álcool em gel. Certo? Então, foi muita coisa, né, que foi feita durante esse período, e muita coisa ainda tem que fazer. Certo? Quero agradecer aqui ao Circo Soquimiche, né, que é parceiro dos Anjos da Noite. Abração aí para a Ciberle, né, minha vizinha. E vamos lá, né, Jorge? Falar um pouco aí do trabalho voluntário. Deixa eu estar, né? Falar para as... Tá mudo. Ouvindo, Jorge? Agora estou. Tá ouvindo? Pronto. Ficou mudo. Diga quem é você. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo? Eu? Dá para ouvir? Quem tá online? Quem tá assistindo? Tá ouvindo? Cortou aqui. Tá cortando. Dá para ouvir, gente? Ou não? Tá cortando. Agora voltou. Pronto, então vamos lá. Viara tá ouvindo? O Léo tá ouvindo? Tá ótimo agora. Pronto, então vamos lá. Jorge, se apresenta aí e diz pro pessoal quem é o Jorge Alain. Boa noite desde já, né? Agradecer a vocês pelo convite. Para mim foi um grande prazer, não só o convite, mas fazer parte dos Anjos. Atualmente, eu administro uma academia de musculação na nossa cidade. Trabalho com crianças, um projeto da Itália com crianças carentes de futebol, futsal. E no meu passado já fui jogador profissional, como também já fui um esquecido, né? Quando fui viciado na cocaína e que perdi tudo que eu tinha, mas que hoje, pela graça de Deus, já é o contrário. Aquele que foi esquecido e foi lembrado pelos outros, por Deus, hoje tenta se doar àqueles que estão também precisando e foram esquecidos. Jorge, você é voluntário dos Anjos da Noite agora, recente, né? Você entrou recentemente, não é isso? Acho que está com o quê? Uns Isso. 3 meses? Ou menos? Até 3 meses, mais ou menos. Ou menos. 3 meses, né? É o menos, exatamente. E, assim, como foi que você descobriu os Anjos da Noite? Como foi essa descoberta? Primeiro, o Terço dos Jovens, que acontece na Matriz aos domingos, recebeu a visita da Ciberle, onde ela participou do terço, gostou e fez um convite a nós para que nós participássemos de uma ação que aconteceria numa praça pública, onde os moradores de rua estariam lá e a gente faria entregas e um momento de oração. Eu já tinha ouvido falar do projeto, mas nunca senti o desejo de participar. Porém, nesse dia, que foi o meu encontro com o projeto, com o que eles fazem, com a entrega, com o que nós fazemos, né? Eu me apaixonei. Foi o amor à primeira vista, né? Além da gente ter feito nosso momento de oração, de levar uma palavra de conforto aos corações, aquele dia foi marcante para a minha vida, porque eu vi o que bem perto de mim existia,
perto da minha casa e eu não sabia que existia aquilo. Pessoas ali na praça do avião que passam necessidades, pessoas que dormem no chão, pessoas, enfim, no qual eu conheci o projeto. E depois de alguns dias, isso aconteceu se eu não me engano, dia 23 de fevereiro. Foi este o dia. E quando foi dia 22 de março, eu conheci de perto, né? Comecei a fazer parte. Entendi. E qual a sua visão? Qual é a visão que você tem em relação ao Instituto Anjos da Noite? Assim, como eu sempre disse, o som tá bom, pessoal? Dá para ouvir direitinho? Dá um... Okay. Fala um legalzinho, então, se assim, o som estiver legal. Como tá bom, Sibeli? Pronto. Como eu disse, foi o amor à primeira vista. Quando a Cibele me repassou que, assim que o início da pandemia, no qual ela estava receiosa por alguns voluntários, os próprios voluntários estavam receiosos e ela também queria cuidar, afastá-los um pouco devido a tudo que estava acontecendo. Eu já tinha me encantado com o projeto, eu já estava apaixonado pelo projeto. Por um dia, como eu disse, foi amor à primeira vista. E naquele dia eu fiz já estava na pandemia, foi dia 23 de março. Então está com 2 meses na GEL que eu faço parte desse projeto. E naquele dia eu fiz minha oração e liguei para a Cibele e perguntei se eu poderia me doar ao projeto durante toda a pandemia. Eu me disponibilizaria todos os dias para ir ao encontro, levar as coisas e fazer tudo o que mais precisasse o projeto. Sabendo de todos os riscos que eu poderia passar, até de falecimento, como nós sabemos, de óbito que pode chegar a acontecer, se caso eu contraísse o coronavírus. Mas mesmo sabendo de todos os riscos, que ama, quando a gente ama o outro, a gente está disposto a fazer qualquer coisa pelo outro. E eu estive disposto a fazer qualquer coisa por este projeto, não só pelo projeto, mas pelas pessoas que eu tive o contato na rua. Eu acho interessante falar uma coisa que, naquela manhã que eu decidi ir para as ruas, eu mandei uma mensagem para minha mãe, dizendo assim: mãe, agora quero viver realmente as obras de caridade. Porque eu falo muito, prego muito sobre isso, mas eu ainda não vivo aquilo que eu desejo viver, que é cuidar do próximo, é estar realmente ao lado do próximo, do doente, do pobre, enfim, de quem queria a sua bênção para que eu pudesse sair todas as noites a visitar os nossos irmãos. Eu até brinquei com ela, mas é uma verdade. Eu disse assim para ela: mãe, o máximo que pode acontecer é eu vir a pegar o coronavírus e falecer. Mas eu queria mesmo assim a sua bênção, porque eu quero fazer passar toda essa pandemia e passar essa quaresma de um modo diferente. Ao invés de dentro da igreja, ao invés de, como católico, ao invés de dentro da minha casa, eu viver verdadeiramente aquilo que Jesus viveu. E ela disse uma palavra só, que para mim é até emocionante falar sobre isso. Ela só disse assim: Deus te abençoe, vá. E eu dei todos esses
esses 45 dias de pandemia, menos aos domingos, na rua, na chuva, entrando em lugares como nós sabemos que pessoas moram, né, desculpem dizer, meus irmãos de Camusim, mas muitos não sabem a realidade. Tem camucimenses que moram em chiqueiros mesmo, de porcos. Tem gente que passa muita necessidade. E quando eu vi dia a dia aquela realidade, eu fui me apaixonando pelo ser humano. Não somente pelo projeto, mas pelo ser humano e baseado, sempre lembrando no verdadeiro evangelho, que é quando Jesus pede para que nós visitemos os doentes, para que nós levemos água àquele que tem sede, que dê comida àquele que está com fome, que vista o nu e que também, futuramente, se Deus permitir, que aqueles que estão no cárcere, nós também iremos visitar. Então, assim, eu criei um vínculo muito grande, não só com o projeto, com você, Nagel, com a Cibele, que são pessoas que eu me encantei, que eu me apaixonei, que amo de coração, mas com cada pessoa que eu dava um prato de comida. Saí muitas vezes doente, porém, eu me esquecia da doença naquele momento. Naquele momento eu não conseguia me lembrar daquilo que eu estava passando. Eu esquecia totalmente. Assim, quando eu pegava as quentinhas, eu levava, todos os meus problemas eram esquecidos quando eu via a realidade dos nossos assistidos. Interessante, Jorge. Só para que o pessoal também conheça, né? A gente tem algumas ações que a gente realiza dos Anjos da Noite, né, durante o ano, certo? A gente tem a ação da Páscoa, a gente tem a ação do Dia das Crianças, a gente tem a ação do Natal, tem mutirão de limpeza, tem um cinema na comunidade, tem um coral, certo? A gente tem escolinha de futebol. Então, são muitas ações. E aí as pessoas, às vezes, imaginam que ser voluntário por exemplo, ter que sair da sua casa e passar um dia todo fazendo alguma atividade, né? Sei lá, deixar de estar no seu trabalho para ser voluntário, deixar de estudar para ser voluntário. E o que é que você poderia dizer, Jorge, para essas pessoas que acham que não tem tempo para fazer um trabalho voluntário? Eu sempre digo, e nas minhas pregações eu sempre falo, que o voluntário, ele pode ser voluntário não só de um projeto como esse, mas que ele deixe ser usado como Jesus quer. Às vezes nós não sabemos o porquê Deus nos colocou no mundo, mas Ele nos colocou não para nós, mas para o outro. Se você é médico, que você atenda, tire um dia do mês, atenda o necessitado, atenda o pobre. Se você é advogado, atenda alguns moradores que precisam de algumas atenções. Se você é dono de uma loja, o que é que custa um dia no mês doar algumas peças? Se você é dono de uma farmácia, doe remédios. Então, assim, não há como não ser voluntário. Deus utiliza-se do que você vive. Você não precisa mudar a sua vida para ser um voluntário. Deus quer fazer da onde você é e do que você faz, Ele quer lhe usar aonde você está. Se você só pode ficar em casa, ame sua família. Como diz Santa Teresa de Calcutá, quer começar a amar, ame primeiro os da sua casa. Então, não há meios de não ser um voluntário. Ser voluntário não é só participar de um projeto social, apesar de ser algo apaixonante. Mas ser voluntário é estar disponível para o próximo, onde quer que ele esteja, onde quer que ele precise e onde nós estejamos. Isso é verdade, Jorge.
Isso é verdade. E aí, como você falou, a gente pode ser voluntário dentro de casa. Voltou? Estão me ouvindo? Voltou. Dá para ouvir direito, né? Então, assim, a gente pode ser voluntário dentro da nossa casa, a gente pode ser voluntário com a nossa própria profissão, como você falou, o médico pode tirar um dia para fazer um atendimento, né? O psicólogo ou a psicóloga pode tirar um dia para fazer um atendimento, fazer uma palestra, como a gente já teve também na sede dos Anjos, né? Palestras sobre um determinado assunto, né? Então, um advogado pode fazer um atendimento jurídico e ajudar alguém, né? Até mesmo com a simples orientação, né? Não precisa exercer de fato ali o trabalho, né? Mas uma simples orientação ela pode ajudar uma pessoa. E aí eu deixo o testemunho meu, né? Que eu, como contador, eu até já conversei isso com a Cibele, e a Cibele, a gente passou por algumas situações, e eu sou voluntário dos Anjos da Noite desde o início, né? Eu acho que só eu e a Conceição, se não me engano, que a gente vem dessa geração mais antiga de voluntários lá do início. Mas é interessante porque esse trabalho voluntário de ser contador de entidades eu já faço há bastante tempo. E com os Anjos não foi diferente. Mas eu me limitava muito a fazer apenas esse trabalho voluntário de contador, né? E aí eu consegui despertar para fazer algo mais. Então eu pensei, o que eu tenho a mais para entregar, né? O que é que eu posso fazer a mais para entregar? Então eu imaginei, eu posso, por exemplo, usar o meu conhecimento, né, para repassar para outras pessoas, capacitar outras pessoas a ter esse conhecimento, né, ou pelo menos parte dele do que eu tive, dar oportunidade para as pessoas entrar no mercado de trabalho. E aí eu passei a fazer alguns cursos, né, dentro do Instituto. E aí compartilhar esse conhecimento que é importante, né, a gente fazer isso. Então, essa foi minha contribuição. Já que eu não tinha tanto tempo para estar na rua, tanto tempo para ir buscar uma doação, né, mas aí eu disse, não, então já que eu não faço isso, eu vou passar a fazer aquilo que eu realmente sei, né, que é falar sobre contabilidade, falar sobre assuntos administrativos, financeiros, que é isso que também, né, a gente sente a necessidade, ensinar as pessoas a buscar emprego, né, a forma melhor, e aí a gente pode contribuir com o conhecimento que a gente tem, né? Então, a gente pode ser um voluntário dentro da nossa casa, a gente pode, por exemplo, a gente tem um curso de formação de voluntários, de novos voluntários, e aí dentro desse curso a gente tem lá um exemplo que a gente fala tem até um vídeo que mostra todo a dinâmica dos Anjos da Noite em relação à preparação dos jantares. A gente tem as pessoas que vão buscar, né, as doações, o alimento, tem aquelas pessoas que preparam o jantar e aí tem a equipe que vai fazer a entrega. Então a gente mostra dentro desse curso toda a etapa dessa atividade em si, específica, que é o principal objetivo dos Anjos, que é levar jantares aos moradores em situação de rua. Então é interessante porque a pessoa pode simplesmente o quê? Ser voluntária para ir buscar doações, né? A pessoa pode preparar o jantar, ou se não souber preparar o jantar, ela pode participar da equipe que faz a entrega, né? Ou muitas vezes vir na sede, né? Fazer algum serviço dentro da sede. A gente teve alguns dias em que a gente tinha que montar as cestas, né? Preparar as cestas. Então, alguns voluntários foram, né, preparar essa cesta. Então, a forma que você tem para ser um voluntário, ela é muito ampla, né? Você ser um voluntário é muito amplo. Então, é muito fácil, né, você contribuir com pouco, né? Às vezes tem gente que é bom em edição de vídeo, tem gente que é bom em fotografia, né? Então você pode contribuir como? Fazendo aquilo que você já sabe fazer. Então não é tão difícil ser um voluntário, né? Então é por isso que é importante a participação das pessoas. E aí, Jorge, uma pergunta,
Na sua visão, essa cultura do voluntariado, ela pode crescer aqui em Camusim? Repita a pergunta, Nagel, que cortou, por favor. Pronto. Na sua visão, na sua opinião, essa cultura do voluntariado aqui em Camusim, ela pode aumentar, ela pode melhorar, a gente pode ter um engajamento maior das pessoas? Eu vejo que a partir dessa pandemia, esse trabalho, em nome de Jesus, irá muito crescer, porque as pessoas estão se sensibilizando, estão se convertendo, está sendo tocado no coração das pessoas este tempo que nós estamos passando. E eu vejo que muitas pessoas em Camusim, a partir do que nós estamos vencendo, serão tocadas a serem voluntários, porque eu acredito que isso que nós estamos vivendo está fazendo com que nós já sejamos, ficando em casa, usando máscaras, usando álcool em gel e fazendo tantas outras coisas, e percebendo que o dinheiro, muitas vezes, como os Estados Unidos, potência mundial, não morreu muita gente. China, segunda potência mundial, morreu muita gente. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Para que as pessoas percebam que o dinheiro e aquilo que elas davam valor, nesse momento não vale nada. Nesse momento não se vale nada, por mais dinheiro que se tenha, por mais bens que se tenham. O que nós temos é isso, é um coração e para cuidar, para amar o outro, para se doar. E eu vejo que Camusim tem um grande potencial para isso. Só que eu vejo que as pessoas egoístas. Egoístas por quê? Porque antes dessa pandemia, desse problema, nós queríamos viver somente para nós. Mas que esse problema, essa dificuldade, veio para abrir os nossos olhos, o nosso coração para o outro. Então eu creio que muitas pessoas serão tocadas, até porque Camusim tem muitas pessoas e um único projeto, que é o que eu conheço, o Anjos da Noite. Então, assim, fica aqui até o meu apelo a todos que estão assistindo, para que se doem, independente, como você falou, do que você saiba fazer. Às vezes quem sabe você sabe como... Tem um dos assistidos que recebe a comida, que ele disse assim: Jorge, quando precisa que pintem lá, eu vou pintar a parede. Quando precisam que eu vá fazer um muro, se eu não me engano, eu faço. Então, olhe isso. Cada pessoa, como eu sempre digo, não se ache excluído. Não ache que você veio ao mundo sem um dom. Deus deu um dom para você. Talvez você até agora não sabe qual é. Quem saiba seja ser um voluntário. Quem saiba o seu chamado, quem saiba aquilo que Deus quer fazer na sua vida, é ser um voluntário. E eu vou fazer uma analogia aqui. Digamos que nós temos uma caixa d'água bem cheia de água e uma pessoa quer tomar banho, mas se não houver a encanação, os canos, essa pessoa não é banhada. E assim que nós podemos ser, como esses canos, simples canos, que é a água que vem, que é esse amor, essa caridade ao próximo, passe por nós e chegue ao outro. Assim, como eu sempre, nas minhas pregações, eu falo, quando a água passar pelo cano, o primeiro a ser lavado somos nós, como eu fui durante esse período que eu estive servindo da pandemia. Então, que nós sejamos esse simples cano, como diz Santa Teresa de Calcutá, que nós sejamos esses pincéis
que o artista pinta, a glória é dele, a ideia é dele, o dom é dele. Quando ele quer, ele descarta o pincel. Então, que nós sejamos, deixemos ser esse pincel nas mãos de Deus. Deixemos, né, ser voluntários, para que Deus faça o que Ele quer de nós. É isso aí, Jorge. Gente, quem tiver perguntas, podem fazer aqui, viu? O Léo está dizendo assim, ó, só teremos tempo se dermos a devida prioridade. Né? E isso é verdade, né? E muitas vezes a gente não precisa ocupar todo o nosso tempo com o trabalho voluntário. Mas o pouco que você fizer, mesmo sendo uma gota no oceano, já faz muita diferença na vida de alguém. Né? E eu acho que aí é onde está o segredo, né? O que é que você está fazendo que vai melhorar a vida de alguém? Né? A gente tem que pensar assim, será que eu vou pegar só a quentinha e entregar para aquele morador que está na rua? Né? Será que é isso? Né? E o trabalho dos Anjos da Noite ele é muito mais do que isso. Você sabe bem disso, Jorge, né? Porque você realmente tá passando por isso e entregar, por exemplo, aquela com um sorriso, né? Dar uma palavra de apoio, uma palavra de carinho. Então isso, às vezes a gente vê nos olhos daquela pessoa que é muito mais até do que o próprio alimento, né? Como eu digo, são os meus amigos da rua. E eu cito um deles, claro, porque hoje, nós, ao ir ao encontro deles, quando nós deixamos aquela quentinha, nós conhecemos também um pouco da realidade. Sim. Que pessoas que não têm, um exemplo, uma assistência médica, que eu, junto com a Cibele, com todos, fomos atrás de medicamentos, fomos conhecer a realidade da pessoa, fomos sair pedindo enfermeiros, agradecer desde já a Joyce, a Thaís, que foram pessoas que se disponibilizaram a ir cuidar de pessoas no meio do, desculpe a palavra, mas é a realidade, de um chiqueiro que nossos irmãos moram em Camusim, mas cuidar porque as pessoas não vão lá, as pessoas que têm a obrigação, através da saúde, que não iam até lá, mas que nós, juntamente com outras pessoas, fomos lá e hoje ver essa pessoa curada, essa pessoa andando, sorrindo, era crianças com micose, era crianças com, enfim, várias doenças que se nós não tivéssemos ido entregar essa quentinha, nós não teríamos visto essa realidade e hoje elas estariam curadas como estão. Isso é verdade, viu, Jorge? A gente acaba se ajudando, né? A gente acaba se fortalecendo também como pessoa, como cidadão. Deixa eu ver aqui. Queria mandar um abraço aqui para um só Piripiri, o Arquimedes e todos os voluntários, né, que estão assistindo, a Ivone, e vários outros, Liária, Natana, né, o Léo, Jastei, Jaciane, e todos que estão assistindo, né, me perdoe se eu esqueci de alguém, de citar alguém, mas cada um que faz parte do Instituto Anjos da Noite faz parte de um todo, né? Então, cada pouco que algum contribui, a gente junta tudo isso aí e entrega os Anjos da Noite à sociedade, porque esse é o nosso trabalho, né? Atender aquilo que a gente vai... o nosso principal objetivo é atender as pessoas, seja com alimento, seja com abraço. A gente tinha também, quando não tinha esse momento, né, de isolamento social, a gente tinha um momento que era a célula Restaurando Asas, que foi um momento que a gente criou para que a gente tivesse um olhar para dentro, um olhar para as pessoas. Isso era muito interessante, né? Porque a gente via muitas vezes o depoimento de um voluntário que estava aqui com a gente, do nosso lado, e a gente não sabia que estava passando tanta dificuldade. E aí eu me lembro bem, Jorge, de uma palestra que eu vi lá
que eu fiz também essa palestra na sede, mas eu fiz na CAL, na Academia de Letras, né, e que era Contabilizando Sonhos, que eu falo até de algo que você conhece bem, síndrome do pânico, né, ansiedade, essas coisas. E eu conto um pouco da história. E pensando nessa palestra lá atrás, eu pensei assim, não, eu vou falar sobre isso aqui, dando um depoimento, mas nunca imaginei que talvez fosse fazer tanta diferença na vida das pessoas, né? Você falar sobre o problema que você passou. Imagine só, né? Então, quantas pessoas não passam por problemas e às vezes nem falam. Então, eu pensei, não, eu passei por isso, talvez, né, eu falando sobre isso vai ajudar alguém. E aí, quando terminou essa palestra na CAL, algumas pessoas vieram me procurar e realmente disseram que ajudou, né? Então, assim, imagine só, uma simples palavra, o seu depoimento que você deu na sede dos Anjos aí, há um tempo atrás, também marcou muito, né? Muitas pessoas. Então, a gente pode ser voluntário simplesmente contando a nossa história também, né? Porque outras pessoas que às vezes estão passando pelo mesmo problema vão ouvir aquilo ali e vão ver a solução que você teve, né? O que foi que você fez para sair disso? Então, será que aquela pessoa também não pode ter a mesma atitude de sair disso também? Então, a gente pensa também não só no alimento, né? Mas também o alimento da nossa alma, né? Que aí é o encontro com Deus, com Jesus, né? De ter esse momento também de acolhimento, né, entre as pessoas, e isso é muito interessante dentro da instituição Anjos da Noite, mas também em qualquer lugar, né, outra instituição também que tem esse trabalho. É interessante a gente voltar esse olhar para dentro e para fora, e aí criar conexões com as pessoas e cada um sair fortalecido desse momento. Então, nosso tempo já está quase esgotando, Jorge. Deixa aí suas considerações finais. Qual é a mensagem que você pode passar aí para as pessoas? Antes de dar o boa noite, fazer meus agradecimentos, eu vou deixar uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que você citou um pedacinho dela, quando perguntaram, um jornalista chegou para ela e disse assim: você acha que essas suas obras vão mudar o mundo? Ela olhou simplesmente para ele e disse assim: se o oceano tiver uma gota a menos, ele será menor. Isso bastou. Então, a partir dessa frase, que vocês façam a reflexão de vocês. Desde já, né, desejo uma boa noite. Agradeço demais a todos que fazem parte do projeto pelo acolhimento, que eu me senti como uma família mesmo. Eu fui acolhido como um irmão, como um filho, a Ciberle, de maneira especial, eu não poderia deixar de citar esse acolhimento que ela teve com a minha pessoa, que depois acabamos descobrindo que éramos primos, mas assim, para ver como as coisas de Deus. Mas queria agradecer a todas as pessoas do projeto que eu tive contato, que foram pessoas que me abraçaram mesmo, assim, que me apoiaram, que me acolheram com todo o coração. Eu pude ver até mesmo no olhar, nas palavras de força, e queria desejar, né, mandar um abraço a todos, que Deus abençoe. Eu estou doido para voltar, né? Acabei de me casar e estou com um probleminha de saúde, mas meu sonho é voltar a fazer aquelas entregas aí aos meus amigos da rua, né? Então fica aqui o meu abraço a todos, que Deus abençoe e Maria guarde a todos. E a Cibele está mandando um abraço aqui a todos. Quem sabe a Cibele no meu lugar, hein? É isso! Tô esperando, viu? Gente, nosso tempo